Eu sou a Cleonice José de Souza, estou aqui com a professora Maria Helena para a gente conversar um pouquinho sobre as avaliações externas que acontecem aqui no nosso colégio. Bom dia, professora Maria Helena, pedagoga. Bom dia. Obrigada por você estar aqui nesse momento para a nossa conversa. Imagina. Maria Helena, a gente no estudo planejamento, a gente fez um estudo, né, do trabalho, dos resultados do SAEB, e a partir daí, desse momento, a gente começou a ter uma ideia, né, maior dos níveis, né, da aprendizagem, né, em que estágio está a aprendizagem dos nossos estudantes. Certo. Acho que você lembra, né, que a gente verificou no site do INEP que os nossos nonos anos, eles tiveram 2,5.1 e 9,4 na proficiência de matemática. Certo. E a gente viu também que eles têm mais dificuldade em matemática do que em língua portuguesa. Isso, com certeza. Nosso IDEB do nono ano está 5,1, a nossa meta é 5,8, né? E no simulado do SAEB, esse último que foi aplicado pelo CAED, que é um simulado que já traz como base a prova do IDEB, do SAEB, para chegar, né, um novo resultado do IDEB para 2025. Então, nesses resultados do CAED, a gente teve 21 de proficiência entre os alunos e 73% de defasagem. Isso no nono ano C. Então, como o nosso foco são os nonos anos, a gente destacou uma turma, que é o nono ano C, para a gente analisar um pouquinho da aprendizagem desses estudantes. Há pouco a gente teve o conselho de classe também, né? E a gente percebe que esses estudantes têm um pouco de dificuldade em matemática. O que você percebe sobre a turma do nono C? Realmente, eles têm, a maioria, né, da turma tem baixo índice de aprendizagem mesmo, né? A gente percebe que eles precisam muito de a gente monitorar, né, trabalhar mais os descritores, né? E com eles, que é o que a gente tem feito, falado com os professores, né, para que a gente juntos, né, possamos estar olhando para esses índices, né, e tentando trabalhar de uma forma que eles possam estar melhorando mesmo, aprendendo, né. No seu acompanhamento de oratividade, você percebe que todos os professores, eles têm feito análise desses dados, têm interesse em fazer essa análise? Não, então, tem muitos professores que não fizeram, até porque nós fizemos com os nossos professores no nosso planejamento, né? E tem professores que não estavam aqui, mas eu acredito até que esses professores possam ter, né, visto em outras escolas, e é o que alguns dizem, né? Mas tem professores que estão chegando agora, então o objetivo nosso realmente é procurar, né, conversar com esse professor e tentar, e juntos a gente resolver, ver o que podemos fazer para trabalhar, para melhorar esses índices da nossa escola. A gente sabe que a proficiência, ela é a análise do que o estudante sabe, né? E a gente tem como matriz de referência os conteúdos e os descritores, que são as habilidades, né, que eles precisam, são básicos, né, que eles precisam para a etapa. Como que você vê a importância da análise da proficiência para os nossos alunos do nono ano? Porque eu acho que a partir dessas análises que a gente faz, nós podemos tomar, né, decisões pedagógicas mais eficientes, né, e práticas, né, inovadoras, e a gente tem que procurar meios para que
desperte no aluno, né, essa vontade de aprender, né? A gente pode também, né, você colocou aí, tomar decisões, a gente pode também auxiliar o professor, né, no planejamento da sua Também, aula, sim. para que eles possam preparar uma aula que esteja de acordo com a necessidade dos estudantes, Isso. né? Os professores do nono C, eles percebem que, principalmente de matemática, que os estudantes têm essa defasagem? Percebe, sim. Você percebe que eles estão focados? Estão focados, eles têm trabalhado, né, têm usado os cadernos, e às vezes eles percebem que tem alunos que estão com muita dificuldade, retomam, né, novos conteúdos, assim, para que o aluno possa, né, aprender ou entender o básico, né, para eles poderem entender também o que está ali pedindo nos cadernos, né? Como que você faz essa orientação do professor para melhorar esses dados e esses índices, né? Porque a gente sabe que o nosso foco ele não é o SAEB, né? O nosso foco é a aprendizagem do estudante. O SAEB ele só analisa em que fase eles estão, né? Em que estágio eles estão. Como que você está conseguindo fazer esse trabalho com os professores? Na verdade, em que momento você faz? Na verdade, a gente nós temos nossa hora atividade, mas nada impede que a gente converse bastante. O professor, geralmente, eles estão procurando a gente mesmo para tirar alguma dúvida, e assim, a gente procura estar conversando. Tem colegas que já fazem algumas atividades, usando assim atividades inovadoras, né? Usando a tecnologia, usando como é que fala? As dinâmicas, para poder, né, despertar jogos, né, para que desperte a turma para aprendizagem mesmo, né? A gente percebe que também às vezes é a questão de mobilizar o aluno, né? Às vezes o aluno sabe, mas no dia da prova ele não faz com seriedade, né? Então, faz com correria, né? Com pressa. Então o professor tem que também procurar fazer com que o aluno leia, né? Que ele analise as questões, né? Sim, a gente percebe que a questão da mobilização ela também é muito importante, né? No acompanhamento da hora atividade, então a gente vai fazer agora alguns combinados, tá? Eu sei que você já está fazendo, né, o acompanhamento de hora atividade. Nesse acompanhamento você está passando, né, esses dados para os professores e trabalhando e mobilizando para que eles utilizem metodologias para sanar, né, essas lacunas. Mas a gente vai fazer hoje alguns combinados para que o trabalho avance, né? Então, na hora atividade, é importante retomar os dados, né, do SAEB com os alunos, principalmente no que diz respeito à proficiência. Então, a nossa proficiência, ela está no nível 3, ela se encontra no nível 3, nossos alunos. Então, olhar junto com o professor e fazer a leitura do que significa o nível 3. Quais são os conhecimentos que o estudante adquiriu estando no nível 3? E aí fazer a leitura também do nível 4, porque o nível 4 é onde eles precisam avançar. Outra coisa que a gente precisa trazer sempre para os professores, nunca perder de vista, são os descritores. As aulas do RCO, elas já trazem, né? Elas já trazem isso, mas a gente precisa estar sempre retomando, né, com os professores, porque é nossa meta desenvolver essas habilidades básicas da etapa. A gente precisa, a partir da identificação do nível que o aluno está, trabalhar, né, esses descritores, como eu já falei, para que eles adquiram o conhecimento da etapa que estão. Então, a gente sempre relembrar isso com os professores. Que o nosso foco não é a prova do SAEB, né? Porque se fosse isso, a gente só faria um treinamento. Faria só um treinamento. Mas o nosso foco é realmente que o estudante saia, né, do nono ano, do ensino fundamental, preparado para o ensino médio. Eu acho que nós temos que realmente focar nos descritores. Porque, de repente, a gente fala, não, eu dou uma avaliação, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, dou um trabalho,
Mas eu acho que a gente tem que focar muito mesmo nos descritores, que a partir daí o aluno se desenvolve bem melhor, né? Porque são habilidades, né? Então, por exemplo, a habilidade de contagem, se a gente pegar essa, de multiplicação. Se eles trabalharem, eles derem conta dessa habilidade, qualquer situação de aprendizagem que envolva multiplicação ou contagem, eles estarão ali preparados. Então, o nosso foco, a gente precisa nunca perder isso de vista e sempre falar com os professores que é fazer com que os nossos estudantes adquiram as habilidades da etapa. É nosso trabalho, né? Incansável. É verdade. Então, muito obrigada, pedagoga Maria Helena, pelo seu trabalho aqui na escola e por tudo isso, né, que a gente já está conseguindo fazer juntas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada.